A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 8, que tem como título Naamã é curado da lepra. Nós estamos estudando a revista CPAD, aí do terceiro trimestre do ano 2021, a revista que vem comentando o primeiro e o segundo livro de Reis. Nós estamos agora no segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos estudar sobre este milagre que Deus realizou na vida de Naamã usando Eliseu. Este milagre é um dos milagres que Deus usou ali Eliseu para realizar na nação de Israel. A gente estudou 3 milagres que foram realizados por Eliseu na lição anterior. Os milagres da lição anterior foram milagres realizados dentro da nação de Israel para os israelitas. E a gente observa que mesmo Deus realizando o milagre ali para a nação, para ajudar a nação, muitos não se convertem. No caso, o rei de Israel, que é o reino do norte, ele não se comove com o milagre. A gente falou disso na aula anterior. Parece que ele continua na sua idolatria, né? Ele não entende que Deus quer que ele abandone a idolatria. E quando a gente vai para o capítulo 5, a gente vê um contraste, porque é realizado agora o milagre na vida de alguém que não é de Israel, que faz parte de uma outra nação, inclusive uma nação que é contra a nação de Israel. E esse homem, ao ser curado, podemos dizer que há uma transformação na vida dele, né? Uma transformação espiritual. Naamã, ele se compromete em adorar ao Deus de Israel. Ele fala isso, né? A gente não sabe se de fato ele cumpre isso. Vamos trabalhar isso dentro da lição com mais detalhes, mas fica aqui já esta informação, né? Que o milagre foi realizado na vida de alguém de fora de Israel, mas que reconhece que há um Deus verdadeiro em Israel diante do milagre. A gente vai ver aqui também uma lição de obediência. Naamã chega lá, assim, pode-se dizer orgulhoso, arrogante, mas mesmo assim ele obedece. A fé dele não é aquela fé que ele fala, não, vou lá, vou fazer, eu sei que vai acontecer. Parece que ele fica meio assim na dúvida, né? Não dá para saber o que estava passando na cabeça dele, mas a gente vai ver durante a aula também alguns detalhes dessa situação, né? Que a gente vai ver que ele obedece, ele vai lá e faz. Tá? Aquela história, né? O que vale é a intenção. Bem, a gente vê que as intenções dele, realmente ele não estava assim muito animado, né? Que ele não gostou muito de ter falado para ele ir para o Jordão, mas ele foi lá e fez. Então a gente vai ver algumas lições aqui. Vamos falar também da menina, né, que estava na casa dele, que deu a ideia para ele ir até Israel, consultar Eliseu. Então são muitas lições que nós vamos aprender para a nossa vida nesta lição. Então convido você a acompanhar esta aula até o fim. Se você é professor de EBD, tenho certeza que vai lhe ajudar. Se você não é professor de EBD, mas quer aprender sobre esta passagem aí do capítulo 5 do segundo livro de Reis, né, da cura de Naamã, você também pode acompanhar essa aula e ter a sua vida edificada. Nós temos no site ebdemfoco.com este conteúdo que eu estou gravando aqui, que você está assistindo, que é a aula em vídeo. Temos a aula em áudio, temos um curso para professores da EBD, educadores cristãos de forma geral, e também um conteúdo em PDF relacionado à lição. Então acesse aí, esse conteúdo aqui em amarelo é totalmente gratuito, você pode acessar o site e já acessar o conteúdo. Nós temos também o conteúdo da assinatura, que é um conteúdo pago para ajudar aí na melhoria do site, né? A gente tem alguns colaboradores também que trabalham conosco aqui, então uma equipe aí de 5 pessoas trabalhando para manter o conteúdo de adultos e jovens e outros conteúdos também. Então a gente tem aí o slide em PowerPoint na assinatura, temos cursos diversos, sermões em PDF e um curso básico de teologia. Então você pode acessar este slide que estou ministrando aqui no site ebdemfoco.com através da assinatura. No curso básico de teologia a gente tem já 2 disciplinas postadas, que é a Introdução à Teologia Cristã e livros históricos. Se você é assinante, pode acessar agora e ver as disciplinas, tem material para download, muito bom mesmo para você se capacitar. Se você não é assinante, pode fazer assinatura para acessar, né, o nosso curso básico e aprender mais da Palavra de Deus, né? Além do curso, tem os slides, os sermões, muito conteúdo dentro de uma única assinatura. Tem aqui o nosso WhatsApp, 949-8409-2869. Você pode mandar uma mensagem aqui para receber o conteúdo gratuito via WhatsApp e tirar qualquer tipo de dúvida também através deste número. Vamos para o texto áureo, que diz assim:
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis 5,14, então aqui o textuário, falando aqui do milagre, quando o milagre acontece ali na vida de Naamã. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então, o milagre tem propósitos. A gente falou desses propósitos no vídeo de destaque da aula anterior. É de acordo com a vontade de Deus. O milagre não depende só de nós, né? Porque eu quero que aconteça o milagre. Não, depende de Deus querer acontecer, do seu propósito ali. A gente não sabe como que Deus age. Então, ele age do jeito que ele quer. Deus é Deus. E nós temos que obedecer a ele. Nesse caso aqui de Naamã, a gente vai observar isso. Naamã queria que fosse de um jeito, mas foi de outro jeito totalmente diferente. A leitura bíblica em classe encontra em 2 Reis, capítulo 5, uma leitura quebrada. Como você sabe, não gosto muito dessa leitura quebrada. Prefiro que você leia na Bíblia a leitura na íntegra, do capítulo 5 por inteiro. A gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai se referindo aos versículos e explicando aí todo o conteúdo do capítulo 5. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Então, muitas vezes, Deus usa um método que a gente não compreende, que nós não estamos assim acostumados. Mas quando Deus manda, nós temos que obedecer. Então foi isso que Naamã fez. Naamã questionou, não gostou muito do método que Deus usou para que ele fosse curado, mas ele foi lá, fez, obedeceu, mergulhou 7 vezes e foi curado. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para o homem de sua posição. Então ele achava que pelo fato dele ter uma posição elevada no exército ali, de um grande império, ele deveria ser tratado de uma forma diferente, que o milagre deveria acontecer de uma forma diferente. Mas Deus queria ensinar para Naamã algumas lições. Então não foi somente a cura física que ele recebeu. Naamã recebeu também uma lição de humildade e fé e obediência para receber o milagre. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então ele teve que abandonar ali o seu orgulho, obedecer o profeta, obedecer a voz de Deus, porque o profeta falava de acordo com a ordem divina, e ali ele foi curado. Então, se ele não obedecesse, ele ia voltar para a sua terra sem receber a cura. Então, vamos ver o tópico 1. Então, esse aqui foi só a introdução. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. 1.1. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Então, ele não era qualquer um. Ele estava ali ao lado do rei, trabalhando ao lado do rei, capitão, com certeza comandava um grande exército. A Síria já havia atacado Israel várias vezes, provavelmente Naamã tinha liderado esses ataques. Então Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias e batalhas. Então provavelmente também ele era conhecido por países vizinhos, nações vizinhas. Ele não era conhecido somente na Síria. Então ele era um homem da alta patente, de um grande império, e era conhecido por todos. Mas ele era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. A gente sabe que na Bíblia a palavra lepra se refere a qualquer doença de pele. Não necessariamente a hanseníase, como a gente conhece hoje. Podia ser um pano branco, podia ser algo mais leve, mas podia ser também uma doença mais grave. Poderia ser, sim, também a lepra, como nós conhecemos nos dias de hoje. A gente não sabe o caso de Naamã, como que era. Porém, devido à situação ali, que ele sai da nação dele, vai até a nação de Israel, recebe uma carta do seu próprio rei, fica subentendido que era algo gravíssimo, era algo muito grave mesmo, e que a morte dele poderia afetar ali o exército e a força daquele país. Então ele era uma pessoa importante, aquela nação ali era importante assim, na região, e Naamã ele contribuía com isso. Então se ele morresse seria algo realmente que afetaria ali aquele rei. Então o rei, como a gente vai ver mais na frente aqui com detalhes, apoia a ideia dele sair da sua nação e ir até Israel procurar uma cura. Então fica subentendido que era algo muito grave, então a sua lepra realmente era algo gravíssimo
e ele precisava ser curado. A escrava, uma testemunha de Deus, tá? O tópico 1.2. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. No caso, a 2 Reis 5.2 confirma isso, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina era uma menina que foi levada e ficou trabalhando na casa de Naamã, ali, ajudando a mulher de Naamã. Tá? No caso, como ela passou a viver ali, ela viu o sofrimento de Naamã e ela teve uma ideia. Tá? Ela chegou para a mulher de Naamã e falou: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis 5.3. Então essa menina, ela dá a ideia para a mulher. Olha, se Naamã estivesse diante de Eliseu, ele seria curado. Então essa menina conhecia Eliseu, né, mais uma prova de que Eliseu era um profeta do povão, era um profeta que estava ali agindo no meio do povo e o povo conhecia. Essa menina conhecia Eliseu e sabia que Deus poderia curar Naamã. Essa menina também é uma menina de muita fé, ela dá um exemplo muito grande de fé, porque ela não está preocupada, a gente até observa a inocência da criança, né? Ela não está preocupada que o Deus de Israel é somente para os israelitas. Ela não está com isso em mente. Os israelitas, eles eram, assim, pode-se dizer, um pouco arrogantes. Eles achavam que Deus, né, só ia operar em Israel, né? Não tinha nada a ver com as outras nações. Mas Deus já está mostrando ali desde o Antigo Testamento que o Evangelho é para toda a face da terra, para todas as nações, todos os povos. E Deus já começa a mostrar isso, né, com essa cura de Naamã. E essa menina aqui, ela começa a perceber isso, tá? Que Deus pode sim operar o milagre fora da nação de Israel. Então, a escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, né, ainda que na condição de serva. Tá? Mesmo sendo serva, ali ela foi usada por Deus, ela não se preocupou de estar servindo como escrava numa nação estrangeira, mas ela se preocupou em dar testemunho de Deus, tá? Então não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então sempre nós temos que aproveitar as oportunidades para dar testemunho, seja na prática, seja através de palavras, seja através de oração. Então a gente sempre tem que falar de Deus, independente do local, tá? Deixa Deus te usar. Tópico 1.3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. Então eles procuram o seu rei. Naamã não faz uma coisa independente, sai escondido da sua nação. Era longe também, tá? Ele precisava de apoio, precisava de pessoas lhe acompanhando. Então ele vai até o seu rei, apresenta a situação. O rei Sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. Então o texto diz assim, 2 Reis 5.5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então aqui ele manda ali Naamã ir até o rei de Israel, porque ele imaginava que Eliseu, né, o profeta, ele era da corte, ele fazia parte ali da corte de Israel, e como se Eliseu morasse no palácio do rei. Ele não sabia muito bem como que funcionava, né, as coisas em Israel, como que estava lá as coisas em Israel, então ele imaginava isso. Então ele mandou essa carta, mandou presentes para o rei de Israel, e Naamã foi. Naamã foi junto com a sua comitiva. Quando ele chegou lá, entregou a carta ao rei de Israel, tá? O rei de Israel ficou atemorizado. Né? 2 Reis 5.7 diz assim, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, na visão do rei de Israel, o rei da Síria estava procurando uma ocasião para provocar uma guerra, para atacar Israel. Então ele pensou assim, ele manda esse homem aqui para ser curado, eu não posso fazer nada por ele, e este homem volta para lá doente, e o rei, né, da Síria vai acabar me atacando por causa disso. Esse foi o pensamento, né, do rei de Israel. Olha só como a gente observa aqui como que age um rei, né, que deveria estar na presença de Deus, mas não está. Tá? Ele deveria apresentar para Naamã a solução do seu problema. Não que ele em si fosse usado por Deus para realizar milagres, mas ele deveria saber que em Israel tem profeta. E foi o que aconteceu. Tá? No caso, eu vou apresentar daqui a pouco, no próximo tópico, quando Eliseu fala com o rei de Israel.
Mas assim, vamos lá, eu vou fazer uma aplicação antes de chegar nessa parte. Fazendo uma aplicação para os dias de hoje, imagina o seguinte, alguém que não é crente, que está passando por vários problemas e procura uma igreja. Não vou na igreja porque eu sei que ali eu vou ouvir uma palavra. Ali na igreja eu vou obter uma ajuda. Alguém vai conversar comigo. Alguém vai me auxiliar. Eu vou obter ali, no caso, a solução para o meu problema. No caso, Naamã estava fazendo isso. Mas quando essa pessoa chega na igreja, ninguém dá atenção, ninguém pega na mão dela, ninguém conversa com essa pessoa. Ela vai assistir o culto. Os louvores são louvores que não adoram a Deus, que não tem uma coisa boa ali para passar para ninguém. As palavras ministradas, ou a palavra principal ministrada, também não é uma palavra expositiva, não fala da Bíblia, não fala do amor de Deus. Muitas vezes é só gritaria. Então essa pessoa ela sai da igreja desanimada, ela sai da igreja triste, ela sai da igreja sem obter aquilo que ela foi procurar. E isso acontece muito mesmo. Eu já presenciei, muitas pessoas já falaram isso para mim. Olha, eu fui na igreja e voltei triste, porque eu não fui bem recebido. Eu não ouvi uma palavra boa. E a igreja ela tem que repensar isso. Tá? A igreja ela tem que entender que ali é para atender os necessitados. Não necessitados financeiramente falando. Pode ser financeiramente falando, sim. Mas os necessitados da alma. Aqueles que estão tristes, abatidos, estão precisando de ajuda. Naamã queria uma cura física, mas Deus também oferece para ele uma cura espiritual. Então as pessoas estão procurando isso e nós temos que oferecer. A igreja tem esse papel. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa, tá? O 2.1. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis 5:8, parte B. Então, Eliseu chama a atenção do rei de Israel. É meio que ele estivesse falando assim, olha rei, você pode ser um rei idólatra, você talvez não confia em Deus e não tem fé em Deus. Mas saiba que em Israel, Deus ainda tem os seus escolhidos. Tem profeta aqui, Deus ainda opera milagres. Então, o rei de Israel, que estava vivendo na idolatria, não tinha mais fé. Mas Eliseu tinha. Então, Eliseu falou para que Naamã fosse até ele. Então, o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, tá? Porém, ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Então, Naamã não fica muito satisfeito com isso, né? Porque ele esperava que Eliseu fosse até ele. Tá? Mas ele manda um mensageiro e fala assim, ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Mas assim, Naamã não fica muito contente com isso. Vamos ver aqui, no tópico 2.2, a decepção e a cura de Naamã. Tá? O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos. Então a expectativa dele era essa, né, que Eliseu saísse da casa, tratasse ele bem, quem sabe até se curvasse diante dele. Então ele estava com aquela arrogância toda, com aquele orgulho, eu sou uma pessoa importante, então esse profetinho aqui tem que me aceitar de qualquer jeito. Então era desse jeito que ele estava pensando, mas Deus não olha para isso, Deus trata todo mundo igual. Tá? A ordem foi de mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele tinha que obedecer. Então o que ele esperava? O que ele falou? Olha só a decepção de Naamã, 2 Reis 5, 11 e 12. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então essa era a expectativa dele, né? Que saísse, que Eliseu saísse, fosse lá, fizesse um espetáculo, um show. Ele queria que a realização do milagre na vida dele fosse um show. Tá? Ele queria aparecer. Era isso que ele estava. Essa era a expectativa dele. Tá? O orgulho dele estava batendo mais forte. Só que aí Deus vai lá e fala outra coisa totalmente diferente, né? E olha só, ele continua, ele fala assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então aqui o versículo 11 e 12, os 2 versículos aqui, mostra que ele ficou indignado, queria um rio melhor, né? Já que era para mergulhar, por que eu não mergulhei mesmo nos rios de Damasco? Lá os rios são muito melhores do que o Rio Jordão. Tá? E foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Né? Os empregados dele chegou, olha, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Por que você não faz essa que é mais fácil? Então ele foi lá e aceitou, né? Contrariado,
né, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como de uma criança. Tá? Então, 2 Reis 5,14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A gente observa aqui que Naamã, ele ficou contrariado, ele não queria ir, ele não queria obedecer, mas ele obedeceu. Aí muita gente fala assim, mas como que Deus opera um milagre? A pessoa parece que nem estava esperando. A gente vê ali no Novo Testamento, Jesus contando uma parábola, que ele fala assim, que o pai, né, tinha 2 filhos, e fala para um filho, vai trabalhar na vinha. Ele fala, eu vou, mas não foi. E o outro filho falou assim, eu não vou, mas depois foi. E Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? Então, aquele filho que falou que não ia, né, que contrariou a vontade do pai, na prática ele foi, na prática ele fez. Então, esse que fez a vontade. Então, Naamã, mesmo contrariado, mesmo chateado, mesmo não gostando da ideia, ele foi lá e fez, ele obedeceu. Então, muitas vezes a gente fala assim, o que vale é a intenção. Só que intenção sem ação não serve de nada. A pessoa tem boas intenções, de boas intenções aí, tá em um monte, o mundo está cheio de boas intenções. Agora, Deus quer ver ação, Deus quer ver nós agindo. Então, Naamã, mesmo contrariado, mesmo com toda aquela arrogância, ele se humilhou, ele obedeceu, ele foi lá e fez, e por esse motivo ele foi curado. Então, nós temos que agir, nós temos que fazer, nós temos que cumprir o que Jesus mandou nós fazermos. Nós temos que cumprir o Evangelho, cumprir o ID, obedecer a Deus. Enfim, tudo que Deus mandar nós fazermos, nós temos que fazer. Às vezes, não é que a gente vai ficar contrariado sempre como Naamã fez, né? Isso aqui não é o padrão. A gente tem que tomar também como padrão. Então mesmo eu tenho o direito de viver contrariado contra as vontades de Deus. Não é isso. A gente observa aqui alguém que era de uma outra nação, que não conhecia o Deus de Israel, que estava recebendo um tratamento espiritual, uma mudança de vida. A partir desse momento, pode-se dizer que Naamã passou a ser um homem obediente a Deus. Eu creio nisso. A gente não tem detalhes da vida de Naamã após a cura, depois que ele voltou para sua nação, se ele continuou adorando a Deus, mas ele prometeu que continuaria. Então, a partir dali, Naamã com certeza se tornou um homem obediente a Deus, mesmo vivendo em uma nação que não adorava a Deus, que a sua nação tinha outros deuses. Mas ele com certeza teve mais intimidade com Deus. Então, Deus tratou com Naamã e ele, isso só foi possível porque ele obedeceu e acabou crendo, né? Ele teve fé, acreditou e o milagre aconteceu na sua vida. 2.3. Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Então, na cultura hebraica, os números tinham alguns significados simbólicos. Tá? O número 7 era simbolizava o número da perfeição. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Então, a única vez que Eliseu usa o número 7 é neste milagre. Então, tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Eu coloquei aqui umas imagens, né, quem está vendo aí o vídeo, algumas imagens, né, sobre campanha dos 7 mergulhos de Naamã, campanha das 7 unções, 7 dias reconstruindo os muros, derrubando as muralhas de Jericó, 7 terças-feiras. Então tem todo tipo de campanha usando números, não somente o número 7, mas outros números. A gente vê na Bíblia aí, no caso, vários números com vários símbolos, e as campanhas acabam seguindo isso. Aqui eu vou fazer uma observação sobre essa questão de cultos de campanha. Eu, particularmente, não sou contra. Eu não sou contra fazer culto de campanha. Já participei, já congreguei algumas igrejas que os pastores, né, no caso, que passavam por lá, gostavam, alguns não gostavam, outros gostavam de fazer campanha. E, assim, o que a gente tem que ter cuidado é para não exagerar e também não ficar preso a essas questões simbólicas. No caso aqui, 7 terças-feiras. Aí o pastor chega e fala assim, você só vai ser abençoado se vir nas 7. Se você vir em 6, você não vai ser abençoado. Aí tá errado, tá errado. Deus pode abençoar quem vai só uma vez, quem vai 7 vezes. Não tem isso. Tá? O problema é você exagerar e ficar fixo nessa questão da numerologia e achar que Deus só vai agir se você seguir à risca ali essa questão da numerologia. Então, eu vejo que Deus pode abençoar igrejas que não fazem campanha? Pode sim, e abençoa sim.
Muitas igrejas são contra a campanha, não fazem campanha, nunca fizeram e Deus abençoa. E tem igrejas que fazem muitas campanhas e Deus abençoa também. Às vezes a campanha ela serve para motivar os crentes, para avivar a igreja, para levantar ali pessoas que querem fazer uma obra específica. Então ela pode ser boa, tem pontos positivos nas campanhas, tá? A igreja não pode também viver só de campanha, porque quando não tem campanha ninguém aparece na igreja. A gente tem que ter cuidado com isso. E também tem que ter cuidado para as pessoas não ficarem achando que Deus só abençoa na campanha. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessas questões aqui. Então podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Então nós temos que crer que Deus opera milagres. Mas assim, onde ele não age, onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Não devemos ficar presos nessas superstições e numerologias achando que Deus só vai abençoar nessas situações específicas. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, os heróis da fé, em Hebreus 11, a gente observa que muitos morreram sem receber aquela promessa, mas eles viram pelos olhos da fé. Sabia que Deus ia cumprir aquilo que tinha prometido. Então, o milagre na nossa vida está acontecendo o tempo todo. Deus pode realizar milagre extraordinário, uma cura de um câncer, fazer algo mais extraordinário? Pode sim, mas a gente não pode pensar que só o extraordinário é um milagre. O milagre é algo que acontece o tempo todo na nossa vida. Então, não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. A gente observa quando Jesus fala isso aqui em Lucas 4:27, ele está dentro de um contexto onde ele está na sua terra natal e o povo está com o coração endurecido e Jesus acaba não operando milagres ali. Jesus, na verdade, é expulso da sua cidade. E, assim, ele faz esse tipo de aplicação, né? Dentro da nação de Israel, muitos estavam precisando do milagre. Quem é que recebe o milagre? Alguém de fora, né? Alguém de uma outra nação vai receber o milagre. Enquanto a nação de Israel estava lá, né, o profeta lá dentro, e quando Deus operava algum milagre, o povo continuava com o coração endurecido. Mas veio alguém de fora e ali recebeu o milagre e pode-se dizer que se converteu. Passou até, né, resolveu abandonar os outros deuses, abandonar a idolatria e servir somente ao Deus de Israel. Então fica a lição aqui para nós que nós temos que abrir o nosso coração para que o milagre possa acontecer. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que saber que Deus pode sim operar milagres. E as pessoas que estavam ali com Jesus não estavam crendo nisso, estavam com o coração endurecido. Não criam no milagre, não estavam ouvindo o evangelho que Jesus estava pregando. Mas nós temos que crer, tá? Nós temos que acreditar que o milagre pode acontecer. Naamã fez isso. Naamã saiu de outra nação e foi lá e foi abençoado, enquanto o povo da nação lá de Israel não estava sendo abençoado porque não acreditava, estava com o coração endurecido. Terceiro tópico. Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. 2 Reis 5,15 diz assim, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então ele reconheceu que só existe um Deus, o Deus de Israel, mas ele foi levar um presente. Tá? A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente, se foi aquela quantidade de ouro. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, pode ser. Existe essa probabilidade, né? Essa possibilidade. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então, era uma quantidade muito grande de ouro, prata e roupas. Algo de qualidade. Então, se foi isso, realmente era um valor muito grande para ser rejeitado. Mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. 2 Reis 5,16. Então, ele insiste
o Naamã insiste, mas mesmo assim Eliseu vai recusar. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Então aqui mostra alguém que realmente tem compromisso com a palavra de Deus e não está pensando em bens financeiros. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Então Elias e Eliseu são exemplos aí de homens de Deus que estavam preocupados em pregar a palavra, ser usado por Deus com milagres e não estavam preocupados em enriquecer com isso. A gente observa que nos dias de hoje a gente tem algumas situações específicas. A gente também tem que ter muito cuidado para não generalizar, porque a gente sabe assim que na situação em que vivemos, a sociedade que vivemos é uma sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Na época de Elias e Eliseu também, né? Mas a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para sustentar a família. E tem alguns pastores, alguns pregadores itinerantes que abrem mão de ter um trabalho convencional para pregar o evangelho. Tem gente que fala assim, mas isso não é necessário. Olha, eu conheço um pastor na cidade de Marabá chamado Pastor Diego. Ele prega no Brasil inteiro, já pregou fora do Brasil. E é assim, ele tem agenda meio de semana, ele tem agenda na sexta-feira, geralmente as festas nas igrejas são sexta, sábado e domingo. Se ele tivesse um trabalho convencional, não tinha como ele atender isso. Se ele tivesse ele tem que trabalhar de segunda a sexta até sábado, meio-dia, como que ele ia ser um pregador itinerante para atender as igrejas nesse sentido? Então ele tem um chamado de Deus para fazer a obra de forma, assim, como a gente diz assim, em inglês, full time, né? O tempo todo, a hora que chamar, ele está disponível. Mas ele tem família, ele tem uma esposa, ele tem uma filha, ele tem aluguel para pagar. Então, ele precisa ter uma renda tirada de onde? Da pregação. Não é que ele está vendendo o evangelho, não é que ele está lucrando com a pregação do evangelho. Tanto que quando fala de valor para ele, ele fica meio sem jeito, ele não tem um valor específico. Ele pede uma oferta. Então a igreja vai dar uma oferta digna para ele, porque ele precisa realmente sobreviver. Então a gente vê essas situações. Então tem muitos pregadores, pastores que têm esse chamado de pregar o evangelho no tempo integral, e precisa receber por isso. Então a gente não pode condenar esse tipo de pastor. Aí você pensa assim, mas aqueles pastores cobram 20 mil, 30 mil reais. Aí eu vou dizer uma coisa, tá errado. Porque na sociedade que nós vivemos, cobrar 20 mil para um final de semana é um exagero muito grande. E aí sim a pessoa já está querendo enriquecer, né, usando o evangelho. Então já é um exagero. Sem mentira nenhuma. Eu já vi palestrantes evangélicos, pastores, não vou citar o nome, que foram convidados para ir à cidade de Marabá, que é a cidade que atualmente eu não estou em Marabá, eu estou morando em Belém do Pará. Mas eu eu fico nas duas cidades, mas eu vou dar um exemplo de lá, tá? Que eu vi cobrar para ir lá, se eu não me engano, foi 180 mil reais ou foi 120 mil reais, uma coisa assim, era mais de 100 mil. Mais de 100 mil para dar uma palestra parece que de 3 horas, de 7 da noite às 10 da noite, uma coisa assim, tá? Era mais de 100 mil reais. E, enfim, alguém pode se assustar com o valor, mas acontece. Ele, segundo ele, tinha os motivos dele. Mas eu sou um pé atrás com esse tipo de situação. Mas eu não posso generalizar e dizer que todos aqueles que cobram para fazer a obra de Deus estão querendo enriquecer, porque eu vejo que uma boa parte, pode-se dizer a grande maioria, sofre, recebe muito pouco e se dedica de forma integral no evangelho. Então a gente não pode generalizar, um tema muito polêmico, um tema que a gente tem que ter cuidado na hora de falar, mas no caso de Eliseu aqui, é porque Naamã queria pagar pela bênção. Ele queria, retribuir por aquilo que ele recebeu. E a gente tem que ter cuidado com isso. Se Deus te usa com um milagre, com alguma coisa na vida de alguém, não fique pensando que aquilo ali deve ser retribuído de forma em dinheiro depois, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. 3.3. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Voltou para Damasco, para sua cidade. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou do presente oferecido a Eliseu. Então ele contou uma mentira e ali ele pegou o presente que Eliseu recusou. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi.
visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Então ele cometeu vários pecados. Olha só, que um pecado chama outro. Dá uma mentira aqui, chama outra mentira ali, e assim vai criando a bola de neve. Então, ali, ele, quando se encontra com Eliseu, né, Eliseu pergunta onde é que estava. Ele, não fui em lugar nenhum. Aí ele fala assim, 2 Reis 5:27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, ali, Geazi, ele fica leproso devido ao seu amor ao dinheiro, o apego às coisas, à riqueza, às coisas materiais. A Eliseu, ele não tinha isso. Eliseu não estava preocupado com isso. Mas Geazi está aqui preocupado com isso. Geazi aqui, né, a gente pode falar que ele representa muitos nos dias de hoje que querem, né, se aproveitar do evangelho para enriquecimento, pensando que o propósito final de fazer a obra de Deus é enriquecer, é viver rico aqui nessa terra. Muitas igrejas têm pregado isso, a teologia da prosperidade, que você tem que enriquecer. E muitas igrejas têm, né, muitos pastores de igrejas que pregam a teologia da prosperidade, têm explorado o povo, têm, né, tirado dinheiro do povo, arrancado dinheiro de todo jeito, pensando somente no enriquecimento, nos bens materiais. Infelizmente isso tem acontecido, mas olha só a consequência disso na vida de Naamã, lepra. Aí você pode falar, mas nos dias de hoje, por que Deus não faz esses ficarem leprosos? Na verdade, eles já estão. A lepra do pecado já está na vida deles. Aí a consequência final disso aí é o castigo eterno. Então, não vai passar batido, Deus vai cobrar dessas pessoas sim. Se não cobrar nessa vida, cobra, né, na eternidade. Chegamos à nossa conclusão, que diz assim, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Ou seja, Deus não olha para isso. Não importa se é rico, se é pobre, se é brasileiro, se é norte-americano, se é africano, não importa. Deus vai agir, ele está disposto a salvar a todos, não importa de onde veio, não importa a posição social, Deus pode realizar um milagre sim. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Então, Naamã foi um pouco relutante ali em obedecer, mas acabou obedecendo, tendo fé e foi curado e reconheceu Deus como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Não sabemos se ele continuou adorando a Deus, mas ele fez essa promessa e a gente observa que, além da cura física, ele recebe sim uma cura espiritual, ele alcança ali, né, a graça de Deus. Então, Deus está disposto a salvar as pessoas hoje, seja oferecendo uma cura para uma doença física, ou seja, oferecendo a cura espiritual. Deus está disposto para salvar, para atender o seu povo. Tá? Todos aqueles que precisam de ajuda, ele está disposto sim a estar. E a igreja tem que estar de portas abertas para atender essas pessoas necessitadas que precisam de ajuda. Amém? Então, chego aqui no final da aula, né, aqui as perguntas. Mais uma vez, reforçando o nosso curso básico de teologia, nosso material no site ebdenfoco.com, o slide em PowerPoint que você acabou de ver, você pode também acessar no nosso site. Qualquer dúvida é só entrar em contato, pode mandar mensagem aí no WhatsApp, 94 98409 2869. Então, estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor, até a próxima aula.